Você conhece aquele peso no peito quando o telefone toca e você tem medo de atender? Aquele aperto no estômago quando chega o fim do mês e você não sabe como vai pagar as contas? Aquela vergonha de olhar nos olhos das pessoas que você ama, sabendo que você não consegue prover como gostaria? Se você está passando por isso agora, eu quero que você saiba, você não está sozinho. E mais importante, você não está abandonado por Deus. Talvez você esteja endividado por circunstâncias fora do seu controle. Uma doença inesperada, a perda de um emprego, uma emergência familiar. Ou talvez você tenha tomado decisões que agora você lamenta. Talvez você tenha gastado além do que devia. Talvez você tenha confiado em pessoas erradas. Talvez você tenha sido enganado. Seja qual for o motivo, a dívida está aí. Ela é real. Ela sufoca. Ela tira o seu sono. Ela rouba a sua paz. Ela faz você se sentir preso, sem saída, sem esperança. Mas eu preciso te dizer algo que pode mudar tudo hoje. Deus não está surpreso com a sua situação. Ele não está chocado com o tamanho da sua dívida. E Ele tem poder para te libertar. A palavra de Deus nos diz em Salmos 34:17: Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. Hoje você vai clamar, e Deus vai ouvir. Você vai orar 3 orações específicas que, quando feitas com fé genuína, vão abrir as portas da provisão divina sobre a sua vida. Não são fórmulas mágicas. Não são promessas de enriquecimento rápido. Mas são clamores bíblicos que conectam o seu coração desesperado ao Deus que provê, que liberta e que transforma situações impossíveis. Antes de chegarmos às 3 orações, eu quero te mostrar algo na Bíblia. Uma história que pode ser exatamente a sua história hoje. Em 2 Reis 4, encontramos uma viúva desesperada. O marido dela tinha morrido e deixou dívidas. Os credores estavam batendo à porta, prontos para levar seus 2 filhos como escravos para pagar o que era devido. Ela não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha saída. E o que ela fez? Ela clamou ao profeta de Deus. Ela foi até Eliseu e gritou: Teu servo, meu marido, morreu, e agora o credor veio para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu fez uma pergunta simples: O que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nada. Senão, ela achava que não tinha nada, mas ela tinha algo, e Deus ia usar esse algo pequeno para fazer um milagre tremendo. Eliseu deu instruções específicas. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Ela obedeceu, e o milagre aconteceu. Aquela pequena botija de azeite começou a encher vasilha após vasilha. O azeite só parou de fluir quando não havia mais vasilhas vazias. E então Eliseu disse em 2 Reis 4:7, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante. Ela não apenas pagou a dívida, ela teve o suficiente para viver depois. Deus não fez apenas o mínimo, Ele fez abundantemente mais do que ela podia imaginar. Hoje, você pode estar olhando para a sua vida e pensando: eu não tenho nada. Mas Deus está perguntando: o que você tem? Você tem fé? Mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, você tem disposição para obedecer? Você tem um coração que ainda consegue clamar? Então, você tem o suficiente para Deus começar um milagre. Agora, vamos às 3 orações. Cada uma delas tem um propósito específico. Cada uma delas toca em uma área essencial da sua jornada de libertação financeira. Primeira oração: reconhecimento e arrependimento. Antes de você pedir provisão, você precisa examinar o seu coração. E isso não é sobre culpa, é sobre honestidade diante de Deus. Alguns de nós estamos endividados por irresponsabilidade, por ganância, por inveja,
por querer viver um padrão que não podíamos sustentar, por gastar no impulso, por não buscar sabedoria, por não dar o dízimo e as ofertas como Deus nos ensinou. Se esse é o seu caso, você precisa reconhecer isso diante de Deus. Provérbios 28:13 nos diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Deus não vai te condenar, mas Ele quer que você seja honesto, porque o arrependimento genuíno abre as portas da misericórdia e da restauração. Oração. 1. Pai amado, eu venho diante de Ti com um coração quebrantado. Eu reconheço que nem sempre fui sábio com as finanças que Tu me confiaste. Eu confesso que houve momentos em que eu fui irresponsável, impulsivo, ganancioso. Eu pequei contra Ti ao não confiar na Tua provisão e ao buscar segurança nas coisas materiais, em vez de buscar primeiro o Teu reino. Senhor, eu me arrependo genuinamente. Eu peço o Teu perdão. Eu peço que Tu me ensines a administrar com sabedoria tudo o que vem das Tuas mãos. Eu peço que Tu transformes o meu coração, os meus valores, as minhas prioridades. Perdoa-me por cada vez que eu duvidei da Tua fidelidade. Perdoa-me por cada vez que eu tomei decisões financeiras sem buscar a Tua orientação. Perdoa-me por não honrar o dízimo e as ofertas como Tu ordenaste. Hoje, Senhor, eu me comprometo a viver de forma diferente, a buscar primeiro o Teu reino, a confiar na Tua provisão, a ser fiel em administrar o que Tu me deres. Eu recebo agora o Teu perdão, eu recebo a Tua limpeza, e eu me levanto como um filho perdoado, pronto para um novo começo. Em nome de Jesus, amém. Segunda oração. Clamor por provisão e sabedoria. Agora que você acertou as contas com Deus, é hora de clamar pela provisão, e não com vergonha, não com timidez, mas com ousadia, sabendo que você é filho do Deus que possui tudo. Filipenses 4:19 nos garante: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus não apenas pode suprir, Ele vai suprir. Mas você precisa pedir, você precisa clamar. Tiago 4:2 diz: vocês não têm, porque não pedem. E junto com a provisão, você precisa pedir sabedoria, porque de nada adianta Deus dar se você não souber administrar. Tiago 1:5 nos ensina: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Oração. 2. Pai de toda provisão, eu clamo a Ti hoje. Eu venho como uma criança vem ao Pai, sabendo que Tu me amas e que Te importas com cada área da minha vida, incluindo a minha situação financeira. Senhor, eu estou endividado. As contas estão acumuladas. Os credores estão cobrando. Eu não vejo saída humanamente falando, mas eu sei que para Ti nada é impossível. Eu sei que Tu és o Deus que provê, o Deus de Abraão, que providenciou o cordeiro, o Deus de Elias, que mandou corvos com alimento, o Deus da viúva de Sarepta, que multiplicou a farinha e o azeite. Hoje eu peço, Senhor, abre as portas de provisão sobre a minha vida, que eu encontre favor com aqueles a quem eu devo. Que Tu toques no coração dos credores e que haja misericórdia e condições justas de pagamento. Que Tu multipliques o pouco que eu tenho, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Eu declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Eu creio que Tu vais abrir janelas no céu e derramar bênçãos até que não haja mais necessidade. E junto com a provisão, Senhor, eu peço sabedoria. Ensina-me a administrar o que Tu me deres. Ensina-me a fazer orçamentos. Ensina-me a economizar. Ensina-me a investir com prudência. Ensina-me a ser fiel nos dízimos e ofertas. Ensina-me a viver dentro das minhas possibilidades, confiando sempre em Ti. Que eu não apenas saia desta crise, mas que eu saia transformado. Que eu aprenda as lições que Tu queres me ensinar.
que eu me torne um mordomo fiel das bênçãos que tu confiarás a mim. Obrigado, Pai, porque tu já estás trabalhando. Obrigado porque a provisão já está a caminho. Obrigado porque eu não estou sozinho nesta jornada. Em nome de Jesus, o pão da vida. Amém. Terceira oração. Proteção e libertação espiritual. Aqui está algo que muitos não falam, mas que é absolutamente crucial. Dívidas não são apenas um problema financeiro. Muitas vezes há uma dimensão espiritual envolvida. Provérbios 22:7 nos alerta. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Dívida é escravidão. E o inimigo das nossas almas adora quando estamos presos. Porque quando estamos sufocados financeiramente, ficamos distraídos espiritualmente. Perdemos alegria, perdemos paz, perdemos foco em Deus. Além disso, há maldições financeiras que podem estar operando por causa de pecados geracionais, pactos feitos por antepassados, ou simplesmente pela ação do inimigo, roubando o que Deus quer te dar. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você precisa fechar as portas espirituais que dão acesso ao inimigo. Você precisa quebrar toda a maldição financeira. Você precisa declarar libertação sobre as suas finanças. Oração. 3. Pai Todo-Poderoso, eu venho agora no nome de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome. E eu declaro, toda maldição financeira sobre a minha vida está quebrada agora. Toda palavra negativa que foi falada sobre mim, toda maldição geracional que veio dos meus antepassados, todo pacto maligno que foi feito consciente ou inconscientemente, eu cancelo agora pelo sangue de Jesus. Eu declaro que Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim, como está escrito em Gálatas 3:13. Eu sou livre, eu sou liberto, nenhuma maldição tem poder sobre mim. Eu renuncio a toda mentalidade de pobreza, eu renuncio a toda mentalidade de vítima. Eu renuncio a todo espírito de preguiça, de irresponsabilidade, de desperdício. Eu renuncio a todo medo, ansiedade e desespero relacionado a finanças. E eu declaro sobre a minha vida, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que é de Deus é meu em Cristo Jesus. Eu amarro agora, no nome de Jesus, todo espírito de pobreza, todo espírito de dívida, todo espírito de roubo que tem operado sobre as minhas finanças. Vocês estão amarrados. Vocês não têm mais autoridade sobre mim. Saiam agora em nome de Jesus. Eu decreto, eu sou abençoado na cidade e abençoado no campo. Abençoado quando entro e abençoado quando saio. O Senhor ordenará a bênção sobre os meus celeiros e sobre tudo a que eu puser a mão, como está escrito em Deuteronômio 28. Eu declaro que a partir de hoje eu vou prosperar, não pela minha força, não pela minha capacidade, mas pelo Espírito do Senhor. Eu sou a cabeça e não a cauda. Estarei por cima e não por baixo. Serei credor e não devedor. Senhor, eu peço que tu envies os teus anjos para abrir portas de oportunidades, para me conectar com as pessoas certas, para me dar ideias criativas e estratégias divinas que vão gerar provisão abundante. Eu declaro, a minha dívida será paga, a minha família será provida, a minha geração será livre, e tudo isso para a glória do nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque está feito. Obrigado, porque eu já sou livre. Obrigado, porque a vitória já é minha. Em o poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora, eu quero fazer algumas perguntas importantes para você. Você tem buscado a Deus de verdade sobre as suas finanças? Ou você só fala com Ele quando a situação está desesperadora? Você tem sido fiel nos dízimos e ofertas? Ou você tem retido o que pertence a Deus e se perguntado por que não há provisão? Você tem tomado decisões financeiras consultando a Deus?
Ou você age por impulso e depois pede para Deus consertar a bagunça? Você tem trabalhado com diligência? Ou você espera que Deus faça tudo enquanto você fica passivo? Essas perguntas não são para te condenar, são para te fazer refletir. Porque Deus quer te libertar, mas Ele também quer te transformar. Ele não quer apenas tirar você da crise, Ele quer mudar a forma como você vive, pensa e age. Provérbios 6, 6, 8 nos ensina: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, que não tem chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu sustento. Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Ore com fé, mas também trabalhe com diligência. Confie em Deus, mas também seja responsável. Agora, vamos encerrar com uma declaração de fé. Pai amado, eu oro essas 3 orações com todo o meu coração. Eu me arrependi. Eu clamei por provisão e sabedoria. Eu quebrei toda a maldição e declarei libertação. Agora, Senhor, eu descanso na Tua fidelidade. Eu sei que Tu ouves as minhas orações. Eu sei que Tu te importas comigo. Eu sei que Tu vais agir. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou trabalhar com diligência. Eu vou administrar com sabedoria. Eu vou ser fiel nos dízimos e ofertas. Eu vou confiar em Ti em cada passo. E eu espero ver os Teus milagres. Eu espero ver portas se abrindo. Eu espero ver provisão vindo de lugares inesperados. Eu espero ver a multiplicação do meu azeite, como aconteceu com a viúva. Obrigado, Pai, porque a minha libertação financeira já começou. Obrigado porque eu não vou mais viver escravo de dívidas. Obrigado porque Tu estás me ensinando a viver na liberdade e na abundância que Cristo conquistou para mim. Em nome de Jesus, o meu provedor. Amém. Amado, suas dívidas não são maiores que Deus. Sua situação não é impossível para Ele. E hoje você deu um passo de fé tremendo ao orar essas orações. Agora continue confiando, continue obedecendo, continue trabalhando e continue esperando, porque Deus nunca falha. Ele pode demorar, mas Ele nunca atrasa. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que está passando por dificuldades financeiras. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em fé. E lembre-se sempre, o teu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode e Ele vai te libertar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém e amém.